E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje é segunda-feira e a gente tem aquele encontro marcado com a série Assuntos do Cristianismo. O assunto que será abordado hoje na nossa série será Jesus e as religiões, o Espiritismo, tá? A gente irá abordar hoje o tema do Espiritismo nesse novo episódio dessa série nossa de hoje, tá? Então, eu vou dar aqui alguns panoramas históricos do Espiritismo e a gente vai comentar nesse vídeo de hoje, tá bom? Vamos à origem do Espiritismo. O Brasil é o maior país espírita do mundo. Enquanto em outros países o Espiritismo tem uma minoria de seguidores, no Brasil essa doutrina é crescente. O espírita é todo aquele que crê nas manifestações dos espíritos. Temos aqui as principais vertentes. A principal é o espiritismo kardecista, mas existem muitas outras. A Legião da Boa Vontade, racionalismo cristão, cultura racional, umbanda, círculo esotérico da comunhão do pensamento e ordem Rosa Cruz. Tá? Essas daqui são algumas das vertentes mais conhecidas. Há outras, só que com menor expressão na sociedade. Além das sociedades espíritas, tá? Seichonoye, Igreja Messiânica Mundial. Essa Seichonoye e essa Igreja Messiânica Mundial são instituições que se dizem igrejas cristãs, mas que na verdade têm ligação direta com o Espiritismo, tá? Não tem nada de igrejas, tá? Temos também algumas seitas vindas do hinduísmo que mescla o Espiritismo, tá? Que é a Hare Krishna e a meditação transcendental, entre outras. Vamos para as principais crenças. O Espiritismo reivindica ser a verdadeira religião, superior a todas as outras, ainda que seus adeptos aleguem que o Espiritismo é uma ciência ou uma filosofia de vida. O que acontece aqui? O Espiritismo em si, ele é sim uma religião, tá? Só que os seus adeptos, eles são mais comedidos nesse assunto. Eles não dizem que é uma religião, muito pelo contrário, eles dizem que é uma filosofia de vida ou uma ramificação da ciência, tá? Mas, ao mesmo tempo, eles reivindicam ser a única e verdadeira religião ou filosofia que o homem deveria seguir, tá? Então, eles têm um pouco uma característica de seita, de ser exclusivista, tá? Eles dizem ser a verdadeira doutrina ensinada por Cristo e a única tradição realmente cristã. Para eles, Jesus é um médium, um espírito evoluído, do qual podemos aprender a verdadeira moral, tá? Aqui nós temos uma conflitância de assuntos. Por quê? O Espiritismo, ele diz não ser uma religião quando é, né? E ele diz ter a doutrina verdadeira de Cristo, ensinada por Cristo e por seus apóstolos. E ele diz também que Jesus não era Deus, ele era sim um médium e um espírito evoluído, tá? Só que, se nós formos para os relatos bíblicos de Jesus, os evangelhos, eles deixam muito claro que Jesus era sim o Filho de Deus, enviado, né, como Messias para a redenção da terra, tá? Então, cai um pouco por terra essa narrativa. E nós temos também uma coisa conflitante, que é o quê? O Espiritismo, ele se comunica com mortos, né? E a doutrina ensinada por Jesus diz que qualquer tipo de comunicação com pessoas mortas seria necromancia, ou seja, contatar demônios e não a pessoa morta, tá? Então aqui já há um conflito nessa afirmação do Espiritismo, tá? Eles também creem na reencarnação, diferente do cristianismo que crê na ressurreição, né, para uma outra vida, né? Eles creem que o Espiritismo crê que você pode encarnar várias vezes dependendo de como foi a sua vida. Se você for uma pessoa boa, você vai encarnar na próxima vida em uma forma melhor. Quanto melhor for essa pessoa nesta vida, melhor ela será na próxima que ela encarnar. E quanto pior ela será na próxima que ela irá encarnar,
tá? Inclusive, o espiritismo crê que você pode encarnar em cachorro, em árvore, em pedra, em insetos, tá? Há diversas divergências nas crenças sobre a reencarnação. Para alguns das vertentes, a reencarnação admite o retorno da alma a outro corpo, que pode ser do sexo diferente. Já as formas mais hinduístas de espiritismo creem na metempsicose, que é o retorno do espírito aos irracionais. Seria o retorno do espírito à inexistência, tá? Aquilo que que não existe, tá? A irracionalidade. Essa é a vertente hinduísta, tá? Vamos ver quais as principais diferenças entre o cristianismo e o espiritismo. O espiritismo assume aspectos deístas e aspectos panteístas sobre Deus. Ou seja, que Deus é tudo e que tudo é Deus, tá? Negam a deidade absoluta de Jesus Cristo. Jesus é um modelo de conexão com Deus e não Deus, tá? O cristianismo ele afirma que Jesus Cristo ele é Deus e Filho de Deus. Negam a existência do inferno e do céu. Eles não acreditam em inferno e céu porque a pessoa sempre reencarna. Inclusive eles acreditam em outros mundos além do nosso. Dizem que há moradores em Plutão, em Marte, em outros planetas, tá? Negam a existência do diabo e dos demônios. Eles têm espíritos malignos em sua teologia, digamos assim, só que não são demônios nem o diabo, seriam espíritos de baixa vibração, tá? Espíritos de pessoas humanas que morreram de uma forma trágica ou que foram levadas a morrer pelos seus próprios atos ruins, seriam encostos ou, no candomblé, eguns, tá? Negam a inspiração divina da Bíblia. Aqui é um outro ponto conflitante. Eles negam a inspiração divina da Bíblia, só que eles usam alguns trechos da Bíblia para dar base à sua doutrina, né? Então, eles são meio que assim, para isso a Bíblia serve, para aquilo ela não serve. Quando você questiona eles com base bíblica, com versículos que condenam a prática do espiritismo, eles dizem que para ele não serve. Agora, quando eles querem dar fundamento a algumas práticas espíritas dele, eles usam a Bíblia, tá? A vertente do espiritismo que mais usa a Bíblia é o espiritismo kardecista, tá? Negam a doutrina da Trindade porque para eles não existe Deus, e sim uma força, uma força universal que move o mundo, então não existe Deus, e se não existe Deus, por consequência, não existe a Santíssima Trindade. Negam os milagres de Jesus. Eles negam os milagres de Jesus no quesito de quê? De que não seriam ações sobrenaturais, né? De que seriam uma forma de Jesus mexer com a química do corpo. Quando ele curava enfermos ou quando ele ressuscitava dos mortos, ele mexia com a química do corpo ou com a química e biologia do ambiente que fazia com que essas pessoas fossem curadas de suas doenças e tudo. Inclusive, é uma vertente do espiritismo que, se eu não me engano, se chama ciência cristã. Não, se chama sintologia, que diz que toda doença ela está na nossa mente, né? Que se você pensar, por exemplo, se você estiver com câncer e você dizer para si mesmo, não, eu não estou com câncer, esse câncer vai cessar, porque isso é uma coisa da sua mente. Sua mente reproduz uma doença, a sua mente inventa uma doença e o seu corpo reproduz, tá? Com sintomas, inclusive, tá? Por que o espiritismo está errado? Por causa da necessidade de salvação através de Jesus Cristo. Ou seja, o espiritismo ele coloca toda a espécie de salvação no homem. Ele diz que o homem ele é senhor do próprio destino, né? Que através das suas ações haverá consequências que podem levá-lo a boas reencarnações ou a más reencarnações, tá? Então, se não existe céu no inferno, não há existência de um Deus salvador para o espiritismo. Tá? Apesar deles gostarem e terem apreço pela figura de Jesus, mas não como filho de Deus, e sim como um espírito evoluído, né? De alta patente. Tá? O moralismo. Além da conexão errada a Jesus, o moralismo como método de salvação para a reencarnação não funciona. Nós cristãos sabemos que não é pelas boas obras que somos salvos, é pela graça.
Tá? Isso daqui está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Então, eles têm um modelo de salvação, entre aspas, o moral. Ajuda e ajuda aos pobres, né? O assistencialismo dos necessitados, tá? Claro que isso é uma pauta também da igreja. A igreja deve ajudar os necessitados, os mais humildes, as viúvas e os órfãos, tá? Mas nós sabemos que essas práticas não irão nos levar para o céu, né? Nós só iremos ser salvos através do sacrifício de Cristo, o sacrifício que ele fez na cruz, tá? Esse é o modelo de salvação cristão, tá? Relacionamento. Para os espíritas, o relacionamento com um Deus místico é algo totalmente distante. Não existe um Deus pessoal. Existe uma força universal. Então a sua cosmovisão se torna subjetiva e não verdadeira. Eles não têm um relacionamento com Deus, como que eu disse. Eles não creem em um Deus pessoal, né? Um Deus que interfere na vida cotidiana do homem, que interfere na história, como foi Jesus Cristo e como o Deus do cristianismo ele é apresentado, né? Apresentado não, o Deus do cristianismo ele se impõe desta forma, como um Deus pessoal que interfere a hora e quando ele quiser na vida da humanidade e dos seus filhos, tá? O espiritismo não crê assim. Pecado. Para o espiritismo não existe pecado e as pessoas são boas. Não existe necessidade de um Deus salvador. Mas nós cristãos sabemos que o pecado é real. Jesus, muito mais do que nos mostra uma moral perfeita, ele veio para nos salvar. Além de eles não crerem no pecado original, né? Eles não creem nos principais pilares do cristianismo, que é o quê? Apesar de se dizerem uma religião cristã, eles não creem num Deus pessoal, na Trindade, que Jesus Cristo seria Filho de Deus e, portanto, o Salvador do mundo, né? Que o seu sacrifício na cruz tenha nos redimido e nos levado para mais perto de Deus. Eles não creem no inferno e no céu e em várias outras coisas que são pilares do cristianismo. E a principal, que para mim, como protestante, é a mais séria. Eles não creem na divindade da palavra de Deus, na inspiração da palavra de Deus. A Bíblia ela é a base da igreja, né? Se você não quer na Bíblia, você não pode crer nos ensinamentos da igreja. E se a Bíblia é falsa, a igreja também é falsa, né? É um grande castelo de cartas que com um sopro pode ser derrubado, né? Então, eu acho que o ponto mais conflitante é esse. Por quê? Porque eles são dúbios. Trechos da Bíblia que os interessam, eles usam e reconhecem a autoridade. Agora, textos da Bíblia que fazem um contraponto com a doutrina deles, por exemplo, eles conversam com os mortos, né? A Bíblia condena a necromancia, né? Que seria a magia de você conversar com os mortos, tá? E eles usam trechos que auxiliam para a base da sua teologia e descredibilizam textos que vão contra a sua teologia, né? Eles pegam partes da Bíblia que interessam e as que não interessam eles deixam de lado. Então, nesse ponto, eles são oportunistas, né? E nós sabemos, nós cristãos, que o cristianismo ele tem solidez, né? A Bíblia interpreta a Bíblia, né? E é por isso que nós não cremos no espiritismo, nós não somos irmãos na fé do espírita, né? Claro que nós temos que ter respeito é uma via de mão dupla, né? Deve haver respeito entre as duas comunidades, mas a gente não tem, nós não vemos o espiritismo como uma vertente do cristianismo, digamos assim. Seria mais uma coisa, uma seita que faz sincretismo religioso, né? Seria mais ou menos isso, né? Esse estudo que eu venho trazer hoje, ele só quer acentuar a importância de nós não termos práticas espíritas, práticas de conversa, ou diálogo, ou interação com os mortos. Isso é proibido pela Bíblia e proibido por Deus. A Bíblia diz que quando você invoca os mortos, na verdade você invoca demônios,
que se fazem se passar pelos seus entes queridos. A Bíblia é muito clara, ela diz que os mortos nada sabem deste mundo, né? E diz também que depois da morte vem o juízo. Depois que eu morrer, eu irei estar diante do trono de Deus e Ele irá me dar, né, irá dar à minha alma o destino que mais assim lhe agradar, conforme as minhas obras. E não conforme as minhas obras no termo de salvação, mas conforme o trajeto com Ele que eu andei, né? Se eu tive uma trajetória com Deus firme, Deus irá me dar um destino. Agora, se eu fui um cristão frouxo, que uma hora estava com Deus, uma hora estava com o mundo, Ele me dará outro destino, tá? O estudo de hoje é esse. Eu espero que tenha ficado claro a proposta desse estudo, tá? E a importância de nós estarmos com os pés firmes na palavra de Deus, tá? A Bíblia é o único livro que nos dá uma visão total e ampla de Deus, porque é a palavra de Deus, inspirada por Deus, nos dada por Deus, tá? Então, o estudo de hoje é esse. Fiquem com Deus. Quarta-feira, os vídeos aqui do canal vão voltar à normalidade, tá? Segunda, assuntos do cristianismo, nossa série. Quarta-feira, papo aleatório, tá? Iremos conversar sobre alguma coisa que se destacou muito na semana. E sexta-feira será a sexta-feira da notícia, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo no canal. Tchau!